vida é uma roda gigante, né? Então, às vezes você está lá em cima e às vezes você está lá embaixo. E por que eu escolhi essa frase, né? Porque eu, assim, volta e meia eu me pego pensando nisso, né? Que tem muito a ver com humildade, né? Então, às vezes, quando a gente está ali no comecinho da carreira, a gente tem muita ansiedade para crescer e às vezes a gente acaba até atropelando algumas coisas que são super importantes na nossa vida e no próprio ambiente profissional, né? E aí, às vezes, você precisa de uns tombos para você lembrar que essa frase é importante, né? Então, em diversos momentos da minha carreira, eu levei alguns tombos e realmente, assim, eu lembrei que, putz, hoje eu tô aqui em cima, mas amanhã eu posso estar aqui embaixo, né? Então, eu acho que hoje eu posso dizer que eu realmente vivo isso daí, né? E eu costumo também tentar passar isso para as pessoas que passam pelo meu caminho, né? É lógico que a questão do ego tem que ser trabalhada sempre, né? Mas eu também acho que quando alguma adversidade surge, é um excelente momento para aprender essa lição aí também. Eu, é, a minha trajetória é um pouquinho longa aí, mas eu vou tentar resumir aí bem brevemente para vocês entenderem, até porque eu já fiz tanta coisa nessa vida e tem coisa que não está lá no LinkedIn, né, mas eu acho que é legal falar, pra vocês entenderem um pouquinho da trajetória toda, né? Então, quando eu me formei lá em economia, o mercado estava super difícil de arrumar emprego e eu fiz economia lá em Araraquara. E lá não tem muita oportunidade, né? Assim, de emprego, enfim. Eu fiz muita coisa acadêmica quando eu estava estudando, e aí quando eu fui para São Paulo, que é a minha cidade natal, foi super difícil arrumar emprego, até porque eu não tinha experiência, né? Como economista, enfim. E aí eu resolvi agarrar a primeira oportunidade que me surgiu e que eu sou eternamente grata, né? Eu fui ser operadora de teleatendimento, para vocês terem ideia. Então, assim, muita gente falava assim: nossa, você estudou uma faculdade pública e agora você está trabalhando aí atendendo o telefone, né? E aí foi, assim, confesso que não foi fácil, mas eu fiquei tão feliz, assim, de ter conseguido, sabe? Passei por um treinamento, aprendi tanta coisa, conheci tanta gente que, obviamente, não tinha o nível de escolaridade que eu tinha. Eu falava inglês já na época também, e eu não precisava usar nada disso, né? Mas eu aprendi muita coisa. E no dia que eu precisei pedir demissão, porque eu tinha passado numa vaga em tesouraria, eu chorei tanto. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida para pedir, e meu gestor perguntou: mas você tem certeza que você quer sair daqui? Eu chorava assim como soluçando, né? Então, comecei lá, depois eu fui trabalhar em tesouraria, trabalhei em tesouraria, e aí lá em tesouraria eu tive contato com a auditoria, né? Então, enquanto eu estava lá, trabalhando em contas a receber, contas a pagar, um auditor chegou na minha sala e queria saber tudo que eu queria fazer. E eu achei aquilo fantástico, né? Eu falei: gente, como assim? Uma pessoa chega aqui e eu tenho que falar tudo que eu faço, mostrar a documentação. Então, assim, um dia ele vai saber tudo que eu faço no mês inteiro, né? E aí eu comecei a me interessar por isso, né? E aí fiquei sabendo do processo de trainee das Big Four, e aí logo eu apliquei, acabei passando numa Big Four. Então eu passei por duas, né? Fiquei quase 3 anos em uma, quase 3 anos em uma outra. E aí também na Big Four eu tive contato, aí, então você sempre foi mudando, né? Uma coisa foi levando para outra. Eu comecei a ter muito contato com cliente internacional, né? Então vinham muitos auditores internacionais para o Brasil fazer alguma auditoria e precisava de alguém tanto para fazer tradução de papel quanto explicar a legislação, que é super diferente, né? Imagina auditar uma folha de pagamento que ninguém entende, né? Ou impostos, é completamente diferente. Então eu atuava nesses projetos e eu comecei a achar muito legal. Falar: gente, como assim, né? Tem um auditor da Índia, tem um auditor da China, tem um auditor da Alemanha, dos Estados Unidos, e vem para o Brasil, e amanhã ele vai estar no Chile, amanhã, e no outro dia ele vai estar não sei aonde. Eu também quero fazer isso, né? Enfim, e aí eu corri atrás disso também, né? Como eu falei para vocês, eu já falava inglês na época, mas assim, eu nunca tinha tido oportunidade financeira, para falar a verdade, de estudar fora, né? E aí lá nos meus 28 anos, finalmente, o pessoal até falava assim: nossa, mas você é velha, né, para fazer o intercâmbio. E eu falei: gente, é quando eu posso, né, quando eu pude pagar, e eu fui, né? Então eu lembro que foi bem difícil, mas a Big Four que eu tava, ela arcava com uma parte do valor e ela dava uma licença não remunerada na época também, para poder ir. Aí eu escolhi fazer Business English em Londres, fiquei lá quase 3 meses, aí aproveitei para dar uma viajadinha lá, né, que é fantástico. E aí depois, assim, a minha carreira realmente deu uma deslanchada depois dessa experiência internacional, né? Foi mais estudo, eu não trabalhei, mas eu estudava muito, era 6 horas por dia e era bem puxado, assim, eu sempre gostei de estudar bastante, né?
E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei mais um ano aí nessa Big Four. E aí eu tive a oportunidade de participar de um processo de um cliente que já tinha me conhecido em auditoria internacional. Então, assim, foi um sonho, porque depois que eu fui trabalhar com auditoria internacional, eu realmente pude conhecer o mundo, né? Então, viajei vários países, aí, desde Chile, Israel, Austrália, sei lá, Europa como um todo, Canadá, Estados Unidos, aí América Latina. E aí foi bem legal. Assim, particularmente era um momento da minha vida pessoal que estava bem propenso aí para essas viagens. E aí eu tive bastante oportunidades, né? Então, além de ser auditor internacional, depois eu me juntei a um time dentro da empresa para fazer parte da contabilidade. Então, foi outra transição de carreira também. Que aí eu fui trabalhar com contabilidade. Eu tinha feito já contabilidade, como eu mencionando, mas eu nunca tinha feito, né? Sempre auditava, sempre estava do outro lado. E é sempre mais fácil você auditar do que fazer, né? Então, foi uma questão de adaptação aí bem legal também. E aí depois eu acabei saindo dessa empresa, mas continuei fazendo auditoria internacional, mas viajando menos. Antes eu viajava 90% do meu tempo, então eu quase não ficava aqui, né? E depois eu passei a viajar quase 50% do meu tempo, então eu tinha um pouquinho mais de tempo. E aí surgiu um momento que ficou muito difícil viajar, né? Assim, para mim, eu estava casando, e aí ele morava em outra cidade. Então aí quando a gente resolveu casar, eu fiquei um ano viajando para São Paulo e Campinas, e aí eu realmente pedi demissão. E aí eu parti para o empreendedorismo, então foi outra transição de carreira. Então eu saí de empresa e fui empreender, eu abri loja de sapato, eu abri estúdio de pilates, e aí realmente me aventurei nesse mundo, né? E aí um dia eu vi no LinkedIn uma vaga para ser headhunter. E aí eu comecei a ver lá os requisitos, né? E eu falei, bom, tem muita coisa aqui que eu tenho experiência, né? Então eu precisava ter experiência na área financeira e precisava ter um pouquinho de skill comercial que eu tinha adquirido ali, porque quando você é empreendedor, você faz tudo, né? Você tem todos os cargos da empresa, inclusive vendedor. Então eu achava que eu tinha aí esse skill aí também que precisava e deu super certo, assim, foi realmente o acerto aí da minha vida, né? Então eu aprendi muito. E eu mudei muito também por conta disso, né? Então, aquela frase que eu falei lá já para vocês realmente começou a fazer sentido, né? A partir do momento que você vira headhunter, você tem muita informação confidencial, você conhece muita gente. Eu brinco até com o pessoal que está começando na carreira, a gente fica sabendo de coisa que vai para o valor econômico daqui 2 meses, às vezes, né? De um IPO, de alguma coisa que é extremamente relevante para o mercado. E que você sabe, porque às vezes você está fazendo uma vaga para começar todo esse processo, que é ultra confidencial, né? E você sabe da carreira e você sabe do salário de todo mundo, de todos os lugares. Então, assim, você tem muita informação e você tem que ter muita humildade também em todo esse processo, né? De ajudar os candidatos e também drivar o seu cliente, porque a gente sabe que tem muitos clientes aí que, enfim, tem aqueles vieses conscientes e inconscientes, e você sabe que você tem o poder ali de ir trabalhando aos pouquinhos aí nisso daí, né? Então, realmente, eu me encontrei nessa profissão aí por realmente poder fazer a diferença e mudar muita coisa na vida das pessoas. É mais ou menos isso, gente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios. E eu sou a Giovana Cajueiro Toffoli, consultora de carreira e negócios. E você acabou de acompanhar um pouquinho da história da Araiane Harlacher. A Araiane ela é Associate Manager da Fox Human Capital, ela trabalha com Headhunting e ela compartilhou um pouquinho das experiências dela. E a gente, claro, vai encher ela de perguntas ali no próximo quadro. Mas antes, não se esqueça. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar. Isso nos ajuda a cada vez mais levar esse conteúdo para mais pessoas, gerar insights e transformar carreiras. Então bora acompanhar um pouquinho desse bate-papo com a Ara, nossa parceira. Que bacana, Ara. É impressionante essa história, porque eu gosto e me conecto muito, porque eu também já passei por várias transições. E pelo que eu percebi da sua história, tudo que você fez, você mostrou na voz uma paixão, ou seja, eu entendo que você foi realmente apaixonado por tudo que você fez. Teve alguma coisa que você fez que te gerou uma certa frustração, que você entendeu que não era para você, e que você voltou para casa e falou assim, poxa, não devia ter feito essa transição, não devia ter feito esse processo?
eu acho que tiveram duas transições aí, né, que eu poderia ter pulado, mas acho que foram importantes para mim, para o meu crescimento, talvez não profissional, mas pessoal, né? Acho que tudo a gente aprende, né? Então, por exemplo, quando eu fui ser contadora, eu fiquei 6 meses. Então, assim, realmente fez sentido para minha carreira? Eu não acho que fez sentido, porque eu voltei a ser auditora depois. Então, eu fui e voltei. Eu vi que não era, eu não gostava de rotina. Eu nunca tinha tido uma mesa na vida, que era minha, né? Então, quando a gente é de auditoria, você tá cada hora num cliente, cada hora você tá num lugar, você não tem uma mesa fixa. Você chega lá no escritório da auditoria, se tiver um lugar aqui, você fica. Se não tiver, você coloca o computador no colo e vai, né? Não tem muito assim. E a partir do momento que eu tive mesa e que eu tinha ali minha rotina, porque geralmente tem as rotinas estabelecidas, todo mês você faz a mesma, óbvio, né? Tem muitas coisas diferentes e tem pessoas que amam isso, mas para mim não funcionou. E aí eu voltei atrás quando eu recebi uma proposta, né? E teve a questão do empreendedorismo também. Então, assim, eu acho que eu aprendi muito, mas eu acho que eu também sofri muito nesse processo, né? Eu acho que pelo fato de eu não ter tido sócio, foi muito complicado. Quando você... Eu acho que tem gente que vai super bem, né, sozinho, mas eu senti muito falta, assim, de compartilhar frustrações e dúvidas, gente. Assim, eram coisas básicas, por exemplo, o que eu vou vender, o que eu vou comprar? Eu vendia sapato, né? E aí, no começo, foi muito erro, né? Porque eu comprava sapato para mim, né? E eu achava que todo mundo ia gostar dos sapatos que eu comprava. E não era, o meu público era outra classe e era em outra... Eles gostavam de outra coisa. Então, tinha coisa que eu comprava que eu falava assim, gente, eu nunca na vida ia comprar isso. Só que os meus clientes amavam, né? Então, assim, você aprende muita coisa, mas talvez se eu tivesse tido um sócio ou alguma coisa, né? Teria sido mais fácil. E eu, assim, de fato, não deu certo, assim, o empreendedorismo, porque eu quis voltar para o ambiente corporativo, né? Então, eu sentia muita falta das pessoas de compartilhar, de ter um time. Você não tem, né? Você tem até funcionários, né? Mas você está numa posição diferente, né? Você está ali só na liderança e não tem ninguém para compartilhar, para tirar uma dúvida, dividir uma frustração, até uma alegria, né? Então, acho que essas duas aí talvez eu poderia ter pulado, mas assim, pessoalmente falando, eu até brinco assim, hoje eu posso tentar abrir alguma coisa ou ajudar alguém a abrir alguma coisa, porque eu penei, assim, eu errei muito, né? Eu escolhi um ponto errado, eu paguei uma luva, que na hora de devolver o ponto eu perdi, não consegui vender. Então, assim, eu conheço muita coisa porque eu vivi, né? Eu errei. Acho que quando você erra, você acaba aprendendo mais do que quando tá escrito. Porque você lê lá e você fala, deixa eu arriscar, né? E depois você vê que realmente, assim, você poderia ter feito um trabalho melhor. E olha que eu fiz, hein? Fui em feira, fui em várias instituições, fiz business plan, enfim. Mas, pessoalmente falando, acho que foi fantástico para mim, porque tá na moda falar que a gente precisa ter senso de dono, né? Em qualquer empresa que a gente vai. E assim, não é brincadeira, né? Então hoje, assim, eu vejo que qualquer desafio que eu pegue, qualquer empresa que eu trabalho, eu trato como se fosse a minha lojinha. Então, é o meu nome, né? Se eu fizer alguma coisa errada, eu tenho muito cliente, né? Eu estou em contato direto e eu tenho as duas pontas de cliente. Se eu fizer alguma coisa errada com o candidato e fizer alguma coisa errada com a empresa, é meu nome que tá ali, né? E meu nome é fácil, né? Assim, é raro, né? Mas assim, apesar... Você faz uma coisa errada, todo mundo lembra que é esse nome diferentão que tá aí, né? Então, assim, a gente realmente tem que tomar cuidado. E eu aprendi muito, né? Enfim. Ara, você sabe que empreendedorismo não é para qualquer um, né? Eu e o Paul, que o diga. Esses dias eu estava até brincando, a minha cunhada também é empreendedora, ela tem uma startup, e esses dias eu comentei com ela, falei, Vi, você também tem alguns picos de desespero em que você fala, o que eu tô fazendo? E a resposta dela foi assim, só todos os dias, umas 3 vezes. Então eu acho que todo mundo acaba se identificando um pouco com essa ideia de ficar à deriva ali, ter que se entender de negócio, coisas que a gente não é ensinado e condicionado desde sempre. Então a gente super entende isso. Mas eu quero explorar uma coisa que você comentou, que é bem legal. Você falou que você tem muitos contatos com clientes, então nesse ramo do hunting, você está lidando diretamente com o sonho de algumas pessoas. Então, você está lidando com pessoas que estão, não só sonham, mas às vezes é aquela pessoa que precisa trabalhar, né, com sustento. E lidar com pessoas, para muita gente, é o maior terror que existe. Eu queria saber para você, como é que é isso, né? Qual que é o seu principal desafio ao lidar com tantas pessoas diferentes no dia a dia enquanto profissão? De fato é um desafio e eu vejo que não é uma habilidade que todo mundo tem ou gosta, né? E eu posso dizer que eu não tinha isso também, né? Então acho que a partir do momento aí que eu te falei,
que eu falei para vocês de ter transicionado tanto, eu acho que você vai ganhando habilidades, né? E eu acho que isso é o mais fantástico das transições, você aprende muito. E assim, eu posso dizer que lá no começo de carreira, quando eu contei a historinha para vocês, gente, eu morria de vergonha, eu não conseguia falar com ninguém. Eu não conseguia pedir um licença, às vezes, para tomar um café se alguém estava na minha frente, sabe? Não conseguia. E aí eu fiz um curso de oratória, fiz curso, assim, para me desenvolver, mas, óbvio, se você não é jogado ali no fogo, você não aprende, não adianta. Não tem só curso, né? Você precisa se jogar. Eu lembro que a primeira ligação que eu fiz para candidato, a empresa que eu trabalhei, eles têm aquele shadow, né? Faz parte do processo. Você vai lá, você passa algumas horas e você tem algumas tarefas aí para você fazer para ver se você tem o tino, né? Então eu tinha que ligar para alguns candidatos, atualizar a base de dados, ver se ele estava avaliando o mercado, não estava, onde estava, quanto que ganhava, né? Eu lembro na minha primeira ligação, eu tremendo assim, né? Falando, gente. E olha que eu já tinha tido a experiência de ser vendedora, então eu acho que até foi, né? Mas eu lembro que eu perguntei assim, você se importa em me falar o seu salário, né? E aí, na hora, todo mundo botou no mundo e falou, não, é assim que você pergunta. Você tem que perguntar qual é o seu salário, né? Porque dependendo da maneira que você pergunta, você vai ter uma resposta. E a pessoa falou, eu me importo. E se uma pessoa fizesse isso para mim também, eu não conheço, não sei quem está do outro lado da ligação. Você falaria o seu salário? É super perigoso, né? Então, assim, vai muito dessa questão mesmo, né? Assim, enfim, de se colocar. Então, assim, não foi fácil, né? Começar a trabalhar com pessoas, mas, assim, é fantástico. Você começa a se envolver com a história e você vê que você realmente faz diferença na vida das pessoas, assim. Eu tenho, assim, diversas histórias, diversas pessoas que encontraram emprego e eu, como headhunter, eu trabalho para a empresa, não trabalho para candidato, mas, poxa, você faz diferença na vida de tantas pessoas, assim, que às vezes estão desempregadas, né, ou precisando realmente mudar porque tem alguma coisa ali incomodando. E eu tenho, enfim, diversas, assim. Eu lembro até hoje de uma história, eu sempre conto essa, que essa ficou bem marcante, né? Tinha um rapaz que ele estava desempregado, era um cargo gerencial, assim, só que já fazia um tempo já que ele estava no mercado, uma pessoa super competente. E aí ele passou, ele estava indo para a etapa final e enfim, aí ele acabou passando e tal, e o cliente resolveu ligar para ele antes de ligar para a gente. Geralmente o cliente avisa a gente para a gente falar para ele, para o cliente ligar depois, mas ele ligou antes. E aí eu estava no shopping com a minha família numa sexta-feira, 8 da noite, e aí eu estava no telefone, eu comecei a chorar, e meu marido, o que está acontecendo? Meu filho pequenininho, mamãe, o que está acontecendo? E aí o cara tava falando assim pra mim, Ara, tô aqui com a minha família, a gente tá jantando, e eu tô fazendo um brinde para você, Ele falou, eu não sei se você acredita em Deus, talvez eu me emocione, mas a gente queria fazer uma oração para você, porque você mudou a nossa vida. E, cara, assim, putz, eu comecei a chorar, tô, né, me emocionando aqui de novo. Então, assim, realmente você vê que você faz, né? E, assim, ele não tinha contado a história inteira, mas a mulher estava desempregada, ele tinha 2 filhos pequenos também, né? E eu sou mãe, é impossível você não criar empatia com as pessoas nesse momento, né? Então, assim, eu brinco, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu falo assim, gente, eu mudo a vida das pessoas e eu ganho para isso, sabe? Tipo assim, é fantástico, né? É fantástico, assim, não tem nem o que falar, assim, realmente faz toda a diferença na minha vida. E se um dia eu tiver que fazer uma transição de carreira, vai ser difícil mudar, né? Talvez eu tenha que ir para uma ONG, alguma coisa assim, porque é muito legal, assim, os feedbacks que eu recebo. E mesmo assim, né, eu tenho estado muito presente nas redes sociais, tentando compartilhar coisas, assim, e eu recebo feedbacks super legais, assim. Puxa, você mudou, às vezes você falou alguma coisa que era o que eu estava precisando ouvir, ou dar uma guinada ali e tal. Eu falo, gente, é muito legal quando você pode contribuir também, né? Porque a gente tem muito, é o que eu falei ali no comecinho, né? Você tem muita informação confidencial, você tem informação da empresa, você sabe o que ele quer, né? E tentar combinar, e tentar achar o melhor profissional para aquele momento é muito legal. É bacana, né? Eu sei exatamente o que você está falando, Ara, porque os headhunters fizeram total diferença na minha vida. Eu lembro até hoje, quando eu estava para voltar da China, e eu liguei para um headhunter e eu falei para ele, falei assim, tô voltando e preciso me recolocar o quanto antes. Cara, ele fez uma ligação e me colocou na frente de um processo que ele já estava fechado, ou seja, tinha fechado o processo,
Só não tinha mandado a carta para o candidato ainda, já estava fechado entre a empresa, e ele me colocou no meio. Inclusive eu tinha feito uma cirurgia, eu fui todo fanho, tinha feito esse desvio de septo. Ele falou, Nossa. vai que você vai fechar essa vaga, eu garanto para você que você tem fit. E no final das contas foi a vaga que eu entrei na Siemens. Isso muda Olha tudo, só. porque eu voltei da China com a minha esposa, os 2 desempregados, e aí você olha o seguinte, poxa, eu preciso me recolocar o mais rápido possível, e você não sabe como é que está o mercado depois que você sai do país. É claro que a oportunidade ela vai te trazer muita coisa boa, mas você tem aquele receio. E realmente o Headhunter tem um papel fundamental, e até a sua emoção ela é totalmente pertinente. Foi assim realmente que eu me senti grato ao Headhunter que me ajudou. Mas a pergunta que eu queria te fazer, né, com base na minha experiência, é a visão do outro lado. Você tem a empresa que também tem o desejo de contratar uma pessoa e que ela seja extremamente assertiva e tenha fit, mas ao mesmo tempo percebo que o mercado tem dimensionado super profissionais e que esses super profissionais muitas vezes eles não existem no mercado. E quando você vai procurar, você se depara com um job profile, né, que não está batendo com o que você vê para o mercado. Como é que é essa negociação interna da empresa que quer contratar o melhor profissional, mas que muitas vezes não consegue dosar ou não consegue ter a visão do que está acontecendo no mercado? Acho que quando nós somos recrutadores de consultoria, né, você consegue trabalhar bastante isso, porque geralmente você vê um universo muito grande, né, de candidatos, né? Então a gente trabalha muito no hunting mesmo, não é só postar a vaga. Eu não vou avaliar só quem me mandou o currículo, eu realmente vou fazer uma estratégia de achar, de buscar as empresas que eu quero abordar. Eu crio uma estratégia para tentar achar exatamente aquilo que o meu cliente precisa, né? Então é muito técnico, eu preciso entender muito bem o que ele precisa para eu conseguir encontrar. E aí vão ser diversas entrevistas, né? E eu vou ter um mapeamento ali, né? Então, geralmente, como que a gente faz? Quando está muito descolado, a gente apresenta para o cliente, fala assim, olha, você está querendo isso, né? A, B e C, eu encontrei A, B, ou A, C, ou B, C, mas a B e C não vai ter. Ou não vai ter pelo salário que você quer pagar, isso é o mais comum, tá? Então, e assim, o pessoal é super flexível, né? À primeira vista, não, não, eu quero, vai, né? E aí a gente vai e tenta encontrar, e às vezes o A, B e C tá com um salário super acima do que o cliente está querendo pagar também, né? Então, assim, se ele quiser aquele profissional, ele vai ter que desembolsar aquele valor lá, né? Então também tem isso, né? Mas geralmente, às vezes, né? Geralmente não. Vai depender muito da empresa, né? Tem empresa que fala assim, não, tudo bem, eu posso ficar sem o B. Sem a competência B, o B ele vai conseguir e tal, tudo bem. Principalmente se é técnico, tem alguma coisa que de repente o candidato, ele sente, né? Ele vê um potencial ali que o candidato, baseado em tudo que ele já fez, em tudo que ele já construiu, ele fala, isso aí ele também vai conseguir construir. De repente vai precisar de uns 3 meses, mas vai. Né? Mas a gente gostou dele, gostou do comportamental, ele é um cara alta energia, um cara positivo, isso conta muito, assim, né? Eu vejo que às vezes as empresas estão dispostas a tirar alguma coisinha ou outra quando realmente encontra aquele cara que brilha. E aí muda, às vezes o escopo da vaga muda inteiro. E muitas vezes tem realinhamentos e redefinições de processo por conta disso. Então ele acha um candidato super legal, mas está faltando alguma coisa, e a empresa fala assim, eu gostei de fulano. Você acha alguém mais parecido com ele para eu poder comparar? Então ele nunca segue com um candidato só, aí ele vai querer reabrir. Por isso que às vezes a gente não fecha o processo tão rápido, porque existem realinhamentos, né, técnicos também, por conta de alguma entrevista que foi, né? Então às vezes parece, nossa, mas nunca vai terminar esse processo. É porque de fato, às vezes por conta de uma entrevista, alguma coisa é mudada ali no caminho, né? Mas é isso, assim, é sempre uma troca, né? A gente como consultor também aprende muito. Porque você imagina assim, um recrutador interno, ele conhece o perfil da empresa, ele conhece os gestores, né? Agora, um recrutador externo, um headhunter que trabalha numa consultoria, ele atende diversos clientes. E cada cliente é uma coisa. O comportamental que ele está procurando, e até o técnico, né? Até onde ele vai, o que ele quer de técnico, quantos anos de técnico. Não é nem anos, né? Mas de que desafios que realmente ele quer, isso aí vai variar de cliente para cliente, né? Então, a gente tem que pegar isso rápido e tentar sentir, mandar no primeiro shortlist ali o mais aderente possível. Então é um trabalho bem minucioso aí de conseguir captar essas coisas, mas muita coisa muda, viu, pô? E a empresa sempre quer tudo, né? Sempre quer, mas assim, vai da gente mostrar como é que tá o mercado. O mapeamento, a gente apresenta mapeamento, geralmente, olha,
o mercado tá assim. Tem muita empresa também que não conhece a questão da remuneração, né? Então, às vezes fala assim, eu preciso contratar uma posição X e a gente quer pagar tanto. A gente fala, olha, o mercado tá pagando mais que isso, ou eu acho que tá confortável esse salário, talvez até a gente consegue um ganho aí numa remuneração. Mas a gente consegue conversar porque a gente está em contato com o mercado, né? Isso aí. E a gente tem uma abertura maior com o mercado também, né? Em relação a isso, né? Mas é tranquilo. Yara, vou mudar agora um pouco de assunto. A gente gosta de fazer assim, tá? Agora eu já vou para uma coisa mais pessoal. E se você pudesse dar um conselho para a Araiane de 10 anos atrás, o que você falaria para ela? Ai, difícil, hein? Mas eu acho que eu dou um conselho para 10 anos atrás, mas que serve para agora. Eu acho que é o mal do século, assim. Para todo candidato que eu pergunto assim, o que você acha que você poderia melhorar? Todo mundo faz, gente, assim. Tem gente que vai mudar, né? Mas fala assim, eu sou muito ansioso. Eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Então, lá no primeiro emprego, quando eu falei para vocês que eu fui trabalhar de outra coisa, eu estava muito ansiosa. E eu sou sempre muito ansiosa, né? Não tô falando de procurar emprego, mas para tudo. Eu quero que as coisas aconteçam rápido. Isso não acontece, você fica muito frustrado e tal. Óbvio, hoje eu trabalho muito melhor com isso aí, né? Mais de conselho eu tentaria falar assim. Eu descobri uma coisa recentemente aí, né? Eu não sei se vocês já viram o filme, já leram o livro O Segredo. Vou falar que eu não gosto muito de autoajuda, mas às vezes ajuda, né? E aí aconteceu um negócio super interessante esses dias, porque meu filho não estava muito bom de saúde, e aí ele acabou dormindo na minha cama, mas antes disso ele pegou e escolheu um filme no Netflix. Ele é pequenininho, tá? Tem 3 anos, mas ele começou a mexer, e eu falei, escolhe o filme pra mamãe. Ele pegou e botou, e eu não vi que filme que era, e era esse. E aí, assim, a mensagem é super legal, né? Então, a lição daí, né, enfim, vou dar um spoiler, gente, mas assim, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que é a questão do Einstein, né? Que ele faz aquela pergunta como é que ele faz uma pergunta assim, esse universo, ele é amigável? Ele faz uma pergunta, né? E aí, dependendo da sua resposta, é a maneira que você conduz a sua vida. Então tem a ver muito com a lei da atração, né? O que você mentaliza, o que você quer, tem a questão da positividade também. Então, o nosso pensamento ele é muito poderoso, né? E eu acho que no comecinho lá da carreira eu focava muito no que eu não queria. Eu morria de medo de ficar desempregada, de ter gastado o dinheiro dos meus pais numa faculdade longe de São Paulo e não conseguir arrumar um emprego e de não conseguir, né, ir para o mercado, né? Mas as coisas foram acontecendo. Tudo bem, não aconteceu na velocidade que eu queria, mas elas foram acontecendo, né? Mas eu acho que no passado eu focava muito, eu não quero ficar desempregada, eu morro de medo, não sei o quê. E hoje não, hoje eu foco no que eu quero. Não, eu quero isso. E as coisas começaram a mudar a partir do momento que eu comecei a pensar dessa maneira. Não, eu quero uma experiência internacional. O que eu vou fazer para isso? Eu vou fazer um curso lá fora para eu ter mais confiança para falar, porque eu já falava, mas eu morria de vergonha. Alguém falava comigo, eu travava, né? Então, eu acho que assim, você tem que buscar aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Parar de ter medo, né? Então, eu falaria isso. Olha, não tenha medo e vai. Só vai. E vai. Não tem muito o que falar, né? Eu acho que as coisas talvez teriam acontecido mais rápido, mas tudo é um processo, né? Você precisa passar. Senão, você pula uma etapazinha ali que vai te fazer falta no futuro. Com certeza. E é muito interessante, Chara, porque é realmente o mal do século. E as pessoas falam como ser ansioso como se fosse um problema. Na verdade, ainda bem que a gente é ansioso. É do ser humano isso. A gente não tem como mudar. A questão é como é que você lida com essa ansiedade, que é o que você trouxe, né? De parar de focar no que vai acontecer, antecipar, para realmente o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. Eu acho que isso é o que muda tudo, né? Eu, particularmente, já perdi um emprego por conta de ansiedade. Eu fiz um teste, General Motors, viu, General Motors? Vocês estão me ouvindo aí? Vocês negaram uma vaga para mim porque dentro do teste saiu que eu era ansioso. E jura? Foi, Nossa. No teste falou o seguinte, até o cara me poupou, eu achei que foi bacana da parte dele quando ele falou o seguinte, olha, deu aqui que você é ansioso, a posição que você vai assumir vai te colocar sob pressão e eu, para poupar, e você vai entender isso no futuro e vai me agradecer, eu não estou te contratando. Foi o melhor feedback que eu recebi, foi muito legal, porque de alguma forma ele viu que eu poderia sofrer lá dentro, poderia não ter acontecido, mas a ansiedade ela realmente é um problema. E você trazer o foco no positivo, no que vai dar certo, eu acho que muda tudo. Né? Não, com certeza. E acho que também tem outra lição daí, né?
Dale Carnegie. Tem vários livros, enfim. Tem um que eu comecei a ler, mas não terminei, tá? Mas tem a questão assim, pensa quando você tá ansioso, a pior coisa que pode acontecer. E imagina que ela já aconteceu. Então, assim, não tem o que você fazer, já aconteceu e vai. Entendeu? E aí, quando ela chegar, pode ser que seja bom ou pode ser que seja ruim. Se for ruim, você já tá preparado, entendeu? É mais ou menos isso, gente. O pessoal que é especialista ou que já leu o livro talvez fale que não é isso, mas foi mais ou menos isso que eu entendi. E eu acho que é por aí, tá? Então, por exemplo, eu já fui desligada, né? Então, não foi sempre eu que pedi demissão, e acho que todo mundo ou já passou ou vai passar por isso um dia, tomara que não. Mas você fica realmente sem chão, né? E às vezes você está sentindo que vai, porque o mercado não está bem, né? Eu fui desligada lá na crise imobiliária, né, dos Estados Unidos, 2009, se não me engano. E aí você vê, né, que está acontecendo alguma coisa lá fora, a empresa é americana, e que talvez chegue no Brasil, chegou, né? Era consultoria. Quem que vai contratar consultoria quando o mercado está ruim? É super complicado, né? E você fica ansioso e tal, e acabou acontecendo. Mas, enfim, aconteceu com, sei lá, mais 100 pessoas, né? E às vezes não tem muito o que você fazer mesmo. Então, pensa no pior, e o pior que se acontecer, o que vai acontecer? Você vai ter que procurar outro emprego e vai. Não adianta você ficar ansioso por antecipação, porque geralmente você antecipa, né? O ansioso é você antecipar o problema. E às vezes a chave de tudo é você viver a sua vida, e quando o problema chegar, daí você resolve, porque a gente vive muito no futuro, né? O ansioso, ele vive o futuro, né? Então, a gente tem que viver mais o presente, né? De fato, né? Com certeza. Cara, caminhando para o final, infelizmente, esse bate-papo muito gostoso. Se você tivesse que dar uma dica de um livro, um filme ou uma série que impactou sua carreira, que dica seria essa? Eu já meio que falei do Segredo, né? Então, quando eu falei que o meu filho escolheu esse filme, eu assisti o filme sem saber o nome do filme, né? E eu achei ele meio piegas, tá? Então, assim, é super legal, eu chorei, tá? Eu tava precisando nesse dia, porque eu tava chateada que tava bentinho, né? Mas eu acho que vale a pena pro pessoal que tá precisando, sabe, olhar para dentro, tá passando por alguma dificuldade. Todos nós estamos, né? Sempre a gente tem alguma questãozinha interna aí para resolver. Às vezes a gente não sabe, mas tá lá no inconsciente. Então, acho que é legal ver, você vai começar a olhar a sua vida aí de uma maneira mais interessante, né? Não vou contar a história, tá? Mas tem a questão do imã, né? A lei da atração. Então, a vida é um imã. Imagina que tudo que você foca, né? Você é um imã. Se você focar em coisa ruim, vai acontecer. E eu vejo isso todo dia acontecendo. Eu vejo candidatos, assim, chegando na entrevista, deprimidos, falando que não consegue recolocação, né? É lógico que eu fico sensibilizada com esses casos, mas quando chega um candidato e fala assim, olha, fui desligado, mas não, vamos para a próxima, eu estou pronto para outra, vamos, tudo bem, vou, né? Sabe assim, que vai com outra perspectiva, você também se envolve com aquilo. E parece que assim, num processo, quando eu coloco alguém, o cara que é mais positivo, ele acaba brilhando mais, sabe? Parece que assim, o negócio realmente acontece. Parece que a positividade, ela é o segredo mesmo que fala aí no filme. Então, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha quando vocês puderem ver. Tem livro também, para quem preferir livro, mas tem o filme também. Eu tenho aqui pertinho aqui. São muitas lições, né? Com certeza. Mas é legal. É isso, gente. Cara, muito obrigada por todos esses insights, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, da sua experiência. Foi uma honra ter você aqui com a gente, então a gente agradece de coração. Obrigada a vocês, gente. Foi uma honra. Tô super honrada de estar aqui, imagina. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, viu? Receber tanto conteúdo, uma pessoa que aí está ajudando e está com um propósito muito lindo para ajudar pessoas aí nesse processo de colocação. Obrigada, gente.